Olá, bom dia a todos os presentes. É com muita satisfação que iniciamos hoje o segundo dia do segundo Cigelma. Ontem iniciamos com uma noite maravilhosa com a fala do professor José Neres, que apresentou um panorama aí de algumas ilustres estrelas desse nosso céu literário. E hoje nós vamos dar prosseguimento com a fala da professora Natécia Garrido. Desde já a gente agradece e dá boas-vindas mais uma vez à professora Natécia aqui conosco no GEL. E ela está sempre participando ativamente dos eventos e movimentos em prol da literatura maranhense. Já esteve conosco aqui no GELMA em dezembro de 2021, como convidada do mês, para falar sobre a vida e obra do escritor Nascimento Moraes Filho. Esse momento foi gravado e está disponível no canal do grupo, no canal do GELMA, no YouTube, e o título é Nascimento Moraes Filho, o Homem em um Só Clamor. E vamos agora às apresentações formais da professora Natécia, A professora Natécia Moraes Garrido é doutoranda em Literatura e Crítica Literária pela PUC São Paulo, onde também cursou seu mestrado. É pesquisadora, estudiosa e divulgadora da obra de seu avô, Nascimento Moraes Filho, há 12 anos. O título de sua tese a ser defendida em 2023 é A Poética da Liberdade na obra Nascimento Moraes Filho. É professora de língua inglesa e língua portuguesa do Instituto Federal do Maranhão, Campus Caxias, professora das disciplinas de morfossintaxe de língua latina, filologia românica, lusofonia e literatura de língua portuguesa e inglesa na Universidade Estadual do Maranhão, Campus Caxias. É tradutora e revisora de textos de língua inglesa e língua portuguesa e atua como intérprete inglês-português, português-inglês. Além de professora, é escritora e crítica literária, tendo já publicado 2 livros de sua autoria. A Poética Modernista, em Azulejos, de Nascimento Moraes Filho, de 2019, pela editora Espaço Acadêmico, e Poesia em 3 Tempos, de 2021, pela editora Elan. Possui blog e canal no YouTube, ambos intitulados A Beletrista, onde escreve e divulga suas opiniões críticas sobre leituras variadas. Passamos agora à professora Natécia Garrido para proferir a palestra, cujo título é O Modernismo no Maranhão, do início à consolidação. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, professora Natécia, e é com você. Obrigada a todos e a todas pela acolhida. Bom dia. É um grande prazer estar aqui hoje, tá, gente? Conversando com vocês um pouco sobre como eu venho reconstruindo essa narrativa que se dirige ao modernismo nas letras maranhenses. Minha área de pesquisa de verdade é a poesia mesmo, mais especificamente, que eu já tenho me dedicado, já tenho uns 8 anos aos estudos poéticos. E haja vista que também não é nenhuma surpresa que a nossa historiografia literária é composta maciçamente de poetas, todo mundo percebe isso, sabe disso, Mas nessa minha fala, que vai ser mais ampla, mais geral, eu vou tentar citar tanto nomes da poesia quanto da prosa, para que a gente possa entender um pouco desse percurso. E meu recorte em torno dessas reflexões sobre o modernismo no Maranhão, ele fecha lá na década de 70, 1970, que é onde eu considero que essas tendências modernistas elas vão, de uma certa forma, se modificar, e da década de 70 para cá nós já temos um outro formato de produção literária. Primeiro, eu queria destacar uma coisa, que a literatura maranhense ela vive muito sob o teto do passado, do nosso título eterno, de Atenas maranhense, aqui em São Luís. Viver sob a égide de um patrono como Gonçalves Dias não é fácil, tá? Então a gente percebe que ao longo dessas tentativas, ao longo do século XX, nessas tentativas que sempre foram usadas a mesma palavra, renovação, você vê que os autores, os intelectuais sempre acharam muito dificultoso quebrar esses paradigmas, ou de fato realizar essa renovação ou inovação, porque nós temos esse passado muito tradicional voltado para as letras, tá? Há muitos grupos literários que surgem no século XX até a década de 1940
reivindicam para si essa nobre influência, né? A influência do Gonçalves Dias, que realmente não temos o que questionar. Nas entrelinhas, como eu interpreto, né? Nas entrelinhas dessa ânsia do renovar, que é um vocábulo muito usado no discurso de vários grêmios, associações literárias, grupos literários que vão surgir ao longo do século XX, pelo menos até 1940, né? E a gente também vai ler muito essas palavras, agitar e produzir, além de resgatar. Nesses compêndios históricos críticos, né, que eu tenho lido muito, essas palavras elas saltam bastante aos olhos. Porque quando esses grupos eles surgem, nós estamos basicamente vivendo um cenário de bastante marasmo intelectual, ou seja, são momentos em que nada acontece na cidade, né, em São Luís. Então, e como nada acontece, também nada se produz, né? E então esses grupos eles vão surgindo com essa ideia de renovar e de resgatar. Mas vamos entender um pouco como é que isso vai se processando, tá? Os intelectuais da primeira metade do século XX, no Maranhão, o que eles queriam resgatar? Esses tempos áureos, né, e a legitimidade que cercava o termo, como falei, a Atenas brasileira. E que é muito justo, se lembrarmos que o Maranhão teve gerações de escritores no século anterior, século XIX, que simplesmente alcançaram renome nacional. Eu já falei do Gonçalves Dias, mas tem muitos outros também. Mas o que o Maranhão encontra ao adentrar o século XX, que é onde a gente vai, né, se reportar a partir de agora, é uma decadência econômica, que já entra na República, o Maranhão ele já entra numa decadência econômica, e aí eu abro um parênteses, né, o Estado, assim como o resto do Brasil antes, todo mundo sabe, vivia no modo de produção escravista, e dessa economia agroexportadora, né? E também o que vai ocorrer também na República, nesse primeiro momento da República, na República Velha. Inúmeros conflitos políticos, né? E eu não vou aqui me ater a esses conflitos, mas essas questões elas começam a ser resolvidas só em 1936, quando a gente já está aí num outro período político brasileiro, que é o Estado Novo, e ocorre a nomeação do Paulo Ramos como governador do estado, porém com o título de interventor federal. Ele é nomeado pelo Getúlio Vargas, né? Então, vou dar de novo a data, 1936. Então, vejam, são muitos anos aí que o Maranhão ele vai enfrentar de conflito político, de problemas econômicos também, de grande déficit nas contas públicas. Isso tudo, gente, influencia também a questão cultural. A gente pensa que não, mas influencia. Por quê? Porque se você mora num estado que está falido, num estado que não incentiva, não tem incentivos nem nada, o que acontece? Existe uma debandada muito grande das mentes pensantes, né? Que é o que a gente acaba vendo nesses primeiros 30 a 35 anos, basicamente, aqui no Maranhão. Mas muitos dos que ficam tentam, lutam bastante para que esse discurso, né, da intelectualidade permaneça ali vivo, tá? Mas esses descompassos político-econômicos justificam, é o que eu defendo também, esse atraso, né, digamos assim, desse modernismo que surge no eixo Rio-São Paulo, de como que eles atrasam essa chegada aqui no Maranhão, tá? Principalmente no sentido de você se apoderar, se apropriar do que era esse conceito modernista, que aqui no Maranhão foi muito confundido com a vanguarda europeia que nós chamamos de futurismo, tá? Então, assim, não se sabia muito bem o que era modernismo, não se sabia muito bem que conceito era esse de quebras, né? De que na verdade, o modernismo não é só a quebra, né? Não é só a ruptura, também, a grosso modo, você vai enxergar o Brasil para os brasileiros. Eu gosto muito de entender o modernismo pelo movimento antropofágico, né? Que, para mim, é muito emblemático essa essência do modernismo, do que se queria.
que era mesmo parar de ficar repetindo aquilo que se era produzido na Europa, ou que você pudesse olhar o que se produzia lá fora, criticar aquilo e deglutir, regurgitar e ver assim, bom, o que a gente pode tirar disso daqui e que esteja que vá de encontro com a nossa própria cultura brasileira. Então, o modernismo, ele também propõe esse repensar da cultura brasileira, da história do Brasil. Ele também culmina com esse primeiro centenário, com o primeiro centenário da independência do Brasil, que ocorre em 1922. Então, existe aí todo um propósito de se repensar o Brasil para os brasileiros. Tá? E aqui no Maranhão, isso nem de longe foi entendido dessa forma. Né? Isso né, não foi compreendido dessa forma. Vários historiadores maranhenses elogiam, vou voltar lá para a questão política, porque é importante, tá? Então, quando o Paulo Ramos ele assume o governo como interventor federal, e ele vai até 1945, que também é de fato o ano que termina, ou que finda, né, o Estado Novo. Então, vários historiadores maranhenses elogiam a gestão de Paulo Ramos, porque eles são unânimes, né, que essa gestão trouxe desenvolvimento ao Maranhão. Tá? Então, o que basicamente ele fez? Ele organizou as contas públicas, colocou o pagamento do funcionalismo público em dia, por exemplo. Né? Ele era um grande gestor financeiro mesmo. Né? Ele era um cara que, se não me engano, ele era um servidor público de carreira do Ministério da Fazenda. Tá? Então, ele era mais gestor do que político, Paulo Ramos. Mas tem esse lado positivo, né? Mas não vamos esquecer que ele atuou num período que era um período de ditadura. Então, também tem um lado negro lá da coisa, que também não vou trazer muito por aqui, porque a gente não vai ter tempo. Então, ele também propôs a execução de um plano rodoviário estadual, modernização da capital São Luís, isso é muito importante, né? Porque isso traz novos olhares, né? Um novo planejamento para o futuro. Construiu vários prédios públicos que até hoje estão ativos em São Luís, né? A exemplo da Maternidade Benedito Leite, do Hospital Psiquiátrico Nina Rodrigues, do Mercado Central. Né? Também nessa época que ele vai construir o que na época foi chamado de Palácio da Educação e abrigava tanto o Liceu Maranhense, ele colocou o Liceu Maranhense lá, né? E também a Escola Normal. E a gente sabe que o Liceu funciona até hoje. Mas, apesar do momento de ditadura, houve uma certa estabilidade política até o fim do governo dele, como eu já disse, que vai ocorrer, finda o governo em 1945. Muitas pessoas questionam se houve algum eco da Semana de Arte Moderna ocorrida em 1922 em São Paulo, aqui no Maranhão. Pouquíssimo eco. Aquela geração que rompeu com o pensamento tradicional e rígido nas artes, dentre elas a literatura, os gritos dessa geração ecoaram muito vagamente por aqui. A conferência de abertura do emblemático evento, proferida pelo Graça Aranha, né, o nosso maranhense acadêmico imortal, intitulada Emoção Estética na Arte Moderna, teve alguma ressonância aqui no Maranhão, mas eu imagino que nem todos aqui entenderam muito bem ou absorveram muito bem a essência desse discurso, né, do Graça Aranha na época. Ele pregou, a grosso modo, ele prega uma transcendência da arte, ele pega uma libertação das formas, né, de todas as formas literárias, tá? Da poesia também, inclusive, que essa noção do belo, dessa estética que até então se entendia, ela tinha que ser ampliada para além do que os conservadores entendiam, né? Então, como eu já falei, o futurismo foi o que mais teve adeptos por aqui, mas também aqui no Maranhão chegou a ser confundido com o próprio conceito de modernismo. Tá? Bom, fato é que o modernismo só foi compreendida pelos escritores que saíram daqui rumo à capital, para o Rio de Janeiro. Né? E esse é outro ponto que justifica essa lentidão, mais um ponto que justifica a lentidão com que se processou o modernismo no Maranhão. Estão vendo, então, que tem questões aí que eu já levantei, né, que trazem para a nossa discussão o porquê desse modernismo, desses conceitos, dessas ideias não terem chegado muito claramente aqui, ou terem chegado muito lentamente. E ainda no que se refere a essa primeira metade do século XX, com exceção da fundação, eu vou sempre dizer, né, que também é muito importante que a gente diga que
houve a fundação de duas grandes instituições nesse período, que foi a Academia Maranhense de Letras, em 1908, e o Instituto Histórico e Geográfico no Maranhão, em 1925, eu costumo dizer que nada de muito rebelde ou nada de muito novo nas letras ocorria por aqui. A gente tinha isso, é muito legal, é muito interessante, né? Mas eu digo assim, que também o último rebuliço intelectual havia acontecido lá na década de 1910, com as polêmicas brigas por editoriais de jornais entre os escritores e jornalistas Antônio Lobo e José Nascimento Moraes, o pai. Mas, no geral, nós enfrentávamos, como diz o próprio Mário Meirelles, né, um verdadeiro marasmo com ocasionais espasmos e surtos intelectuais. Então, não foi algo contínuo. Mas até nós chegarmos ao ano de 1945, que é o ano que eu coloco como sendo, né, o ano realmente da virada, nós tivemos anteriormente nessas tentativas, vou sempre falar sobre vou sempre me reportar essa palavra, né, renovação, agitação, produção, porque era algo que esses grupos literários pregavam muito quando surgiram, né, todos no âmbito literário, né, e você tem no começo do século XX a atuação da Oficina dos Novos, na década de 1910, então só para situar vocês um pouquinho, né, a Oficina dos Novos, eles fizeram vários esforços, tiveram uma boa organização dos seus membros também no início, e eles também, toda essa organização que eles tinham também resultou em edições de periódicos, reuniões constantes para estudar literatura, filosofia e tudo mais que envolvesse o desenvolvimento do pensar científico. A gente não tinha uma universidade no Maranhão no início do século XX, então era realmente algo que, assim, estudar o que estava acontecendo no mundo, eu até julgo que era meio que tatear no escuro, né? Você tinha que ter um feeling também, né? Isso também dificultava. A Oficina dos Novos, os novos, contavam com uma boa organização interna, assim como um estatuto, e por isso é que eles conseguiram estabelecer as bases do que seria no futuro nossa Academia Maranhense de Letras, a famosa Casa de Antônio Lobo, né, porque ele é fundador e sócio honorário da Oficina dos Novos. Esse grupo contou com a presença de Francisco Serra, Astolfo Marques, João Quadros e tantos outros. Houve também rompimentos internos, como é muito comum, o que causou a fundação de outro grupo, Renascença Literária, liderado pelo José Nascimento Moraes, o pai, e congregando também outros, como Inácio Xavier de Carvalho, Otávio Galvão, Rodrigues de Assunção, mas não durou muito também a Renascença. Esse início aí também viu a produção literária de outros grandes nomes da literatura maranhense, seja dos que moravam aqui ou fora, que foram embora, né? Foram para o Rio de Janeiro. Nós podemos citar também nesse período Frutuoso Ferreira, o Dante de Abranches, o Cátulo da Paixão Cearense, Alarico da Cunha, Vespasiano Ramos, Humberto de Campos, Maranhão Sobrinho. Esse, no caso, Maranhão Sobrinho, ele tem uma carreira que ele desenvolve lá em Manaus, tá? O Inácio Raposo, o Viriato Correia e o Correia de Araújo. Então, esses são os autores que mais vão se destacando aí. E, claro que isso aqui, gente, não é algo... isso aqui são só alguns nomes que eu trago, tá? Nem de longe isso aqui é uma seleção fechada. Aí nós vamos para as décadas de 20 e de 30, né, de 1920 e 1930, e nós encontramos mais outros dois grupos, né, a Academia dos Novos e o Cenáculo Graça Aranha. O Cenáculo Graça Aranha contava com nomes que também se estabeleceram firmemente no cenário literário maranhense, posteriormente também, e não só aqui, mas também muito mais fora, muitos deles foram embora mesmo. É o caso do José Montello, é o caso do Oswaldino Marques, é o caso do Erasmo Dias, do Franklin de Oliveira, do Manuel Caetano Bandeira de Melo, do Antônio de Oliveira, do Viegas Neto. Então, e nós não podemos esquecer de um poeta dessa época, que é considerado também pela crítica maranhense como sendo um dos poetas que primeiro vai trazer algo de modernista nessa forma, nesse gênero, né? Que é o Correia da Silva. E tem um poema dele que é muito lembrado, que é muito, na verdade, referenciado, que é o poema do Garoto Anônimo. Ele é um poema que ele traz uma crítica social mais incisiva sobre a questão do menino de rua e também sobre a própria conjuntura social de mazelas, de miséria humana, né, que o Maranhão, que existia no Maranhão.
O início desse poema é mais ou menos assim, é exatamente esse. Eu quero fazer o elogio do garoto anônimo das ruas da cidade de São Luís do Maranhão. Garoto que nasce nos quartos miseráveis dos cortiços e que fica analfabeto por não ter um livro para estudar. Então, você já vê aí, né, esse tema, já, como eu falei, voltado para a crítica social, já é um poema com composição livre, tá? Versos sem métrica pré-estabelecida, sem rima, sem preocupações em agradar ou seguir regras de uma determinada estética literária, ao menos as que permaneciam insistentemente até então. Eu nem falei disso, mas o que existia então, né, já que o Maranhão estava muito voltado também para a poesia, né, nessa produção literária, ainda estava muito arraigado aí a influência do simbolismo, do parnasianismo, né? E no que tange especificamente essa produção poética, era muito difícil para aqueles autores romperem com essas amarras clássicas, não só na década de 30, pois elas adentram a década seguinte. Essa forma poética por excelência que era o soneto, e aqui quando eu falo, não estou criticando, pelo contrário, eu amo o soneto, e acho que o Maranhão tem sonetistas maravilhosos, né? Mas é porque nesse contexto realmente o soneto era algo que não se pensava mais, pelo menos nesse momento, né? Mas basta você olhar, analisar, mas basta dar só uma olhada, né? Nas antologias, nos compêndios críticos da época, e você vai ver que 99% da produção poética era de sonetos, tá? Aí os temas que nós encontramos são aqueles temas ainda bem clássicos, né? Às vezes, né, também voltados para o romantismo, mas você tem também uma composição mais simbolista, uma composição mais descritiva parnasiana, e então esses temas eles se voltam para a exaltação da natureza, do amor impossível, do saudosismo da terra, do retrato do poeta ainda como um gênio que escreve sobre essa inspiração da musa, né? Mas também tudo isso representava uma aura de sonhos, como eu chamo, né? Uma aura onírica, e não a realidade em si. O caos, os gritos, o desumano, a miséria, a indignação, o pensamento de liberdade, a revolução, as grandes rupturas, o questionamento dos paradigmas, tudo isso ainda não tinha chegado à escrita, né? À pena da literatura maranhense. Então, era praticamente inexistente qualquer tipo de poética que se pudesse perceber modernista até então, por aqui. E aqui eu abro um parênteses, obviamente, a crítica literária, ainda nessa época, ainda não tinha visto ou revisto a obra de Sousandrege, tá? Mas aí na década de 50 nós sabemos que essa condição de Sousandrege é revista e ele é reconhecido como o nosso primeiro modernista, tá? O Sousandrege. E que é aí que a obra dele passa a ser estudada mais, tá? O que não é compreendido é deixado de lado mesmo pela crítica literária, isso é fato, né? Mas não justifica também exclusões, tá? E isso afirma que o modernismo no Maranhão, e isso sou eu que afirmo mesmo, né, que se deu na poesia, esse modernismo ele acontece mesmo na poesia, duplamente. Primeiro com o Sousandrege e depois com o Bandeira Tribuzzi, quando o Tribuzzi publica seu livro Alguma Existência, em 1948. Então, a gente chega na década de 40, e aí nós temos o Centro Cultural Gonçalves Dias, que surge em junho de 1945, que é liderado pelo Nascimento Moraes, o filho, né? Esse Grêmio Literário reuniu grande parte da mocidade da época, muitos jovens, tá? Mas quando eu digo jovens, gente, os jovens na casa dos 20 anos mesmo, não tinha acho que quase ninguém de 30, tá? Eram jovens que estavam iniciando, gente que se conhecia porque frequentou a mesma escola, que na época as escolas que mais, né, tinham esses grêmios, inclusive estudantis, que se movimentavam bastante, até por meio de jornaizinhos que eles tinham também, que era o Liceu Maranhense, o Teixeira Mendes, assim, então você tem essa movimentação que ela começa, né, com os estudantes. Mas isso aí é um outro estudo à parte também, tá? Que é bem interessante quando a gente percebe essa coisa dos agitos no cenário intelectual maranhense. Então, no Centro Cultural Gonçalves Dias, nós temos o Lago Burneu, Vera Cruz Santana, o Tobias Pinheiro Filho, o Almeida Galhardo, Luiz Bogé Nogueira da Cruz,
São muitos nomes, Celso Bastos, Ferreira Goulart passa por lá também, Dagmar de Esterro, Mirlia de Alencar, Agnoldo Lincoln da Costa, Reginaldo Teles, muitos mesmo. Ou eles ficam ou eles passam, né? O próprio Bandeira Tribus também passa por lá. Mas esses jovens movimentaram, agitaram e contribuíram com muitas iniciativas, até porque, novamente, encontraram um cenário, de novo, aquela história. Vou agitar, vou congregar, vou utilizar a palavra renovação. Por quê? Porque existia um cenário, né, mais lento, mais escasso de oportunidades intelectuais por aqui. E apesar de não ter durado mais que 5 anos, né, o Nascimento Moraes Filho e os centristas fizeram bastante coisa. Eles tinham uma pauta de estudos, eles se reuniam, ou pelo menos eles tentavam se reunir regularmente, né? Eles possuíam estatuto. No primeiro ano de funcionamento, eles fizeram vários registros dessas reuniões em atas, né? Eles tinham um estatuto que eles decidiam assim, quem entra e quem não entra no centro. Pra vocês terem uma ideia, passava por aí essa organização, né? Eles editaram também uma revista literária, um caderno literário no extinto jornal O Diário de São Luís. Publicaram 2 cadernos literários à parte em 1947. Também apoiaram a publicação dos primeiros livros de 2 centristas muito famosos, né? Que é o Lago Burnet e o Ferreira Goulart. Então, o Lago Burnet publicou o Estrela do Céu Perdido, ainda com o apoio, né? Tem lá o nome, né? Do Centro Cultural Gonçalves Dias. E esse primeiro livro do Ferreira Goulart também, né, tem essa mesma vibe. Ele agradece, né, ao apoio do Centro Cultural Gonçalves Dias, que o livro do Goulart, no caso, é um pouco acima do chão. Curiosamente, ele disse que é o livro que ele nunca quis reeditar, é um livro que ele não gostava, ele falou isso em várias entrevistas. É um livro também bem difícil da gente encontrar, né, um pouco acima do chão. Bom, no caderno literário número 2, que é uma dessas publicações independentes que o Centro Cultural Gonçalves Dias, nós vamos encontrar, né, nesse caderno literário número 2, muitas produções poéticas, tá? Mas, assim, o que eu trago aqui é que você tem um poema lá, por excelência modernista, que é o do Lago Burnet. O título desse poema é Meu Verso, e ele começa assim: meu verso não ficará preso nas páginas de um livro, no esquecimento das estantes. Meu verso irá pela praça, livre, correndo, mostrando ao mundo a estrela da liberdade. Irá descalço, junto com o povo. Há de sentir o cheiro da miséria, dormir no relento, sofrer com o povo. Então, é essa a tônica do poema, né? Porque também o modernismo, essa questão da linguagem, da oralidade, de chegar mais perto das pessoas, essa é uma quebra importantíssima, né? É trazer essa experimentação linguística que eles fazem com a oralidade, com a síntese. Isso é muito importante para que também a arte consiga chegar nas ruas, consiga chegar em quem realmente importa, e não fique ali, como eu sempre digo, atrelado nas academias, ou encastelado, ou muito distante, utilizando uma linguagem que, né, que não funciona mais, digamos assim, né, que torna tudo mais distante, né, e até mesmo a compreensão. Então, a gente percebe que esse poema do Lago Burnet, ele é um poema que revela uma oralidade mais potente, mais vibrante, mais declamativa, né? Tem também o lírico mais comprometido com o seu tempo, mais indignado, com um olhar mais crítico, levando essa arte para as ruas, né? E eu chamo assim também, né, desnudando essa beleza da arte que sempre pareceu tão inacessível. E nesse mesmo caderno literário número 2, você tem muitos sonetos, inclusive um do próprio Nascimento Moraes Filho, intitulado Horizonte Vesperal, que tem todas as características de um soneto parnasiano, sabe? Então, assim, é uma publicação que você consegue perceber essa transição, né, que está ali se operando no final da década de 40. E aí a gente vai, né, para o livro do Bandeira Tribus, como eu já citei, o Alguma Existência, em 48. Aí sim você tem essa poesia modernista por inteiro. Mesmo que nesse livro, eu tenho esse livro, ele tem ali alguns, se não me engano, uns 3 ou 4 sonetos, mas isso nem importa, porque a reflexão que o Bandeira Tribuzzi traz nesse momento
é muito bonita em relação à arte, e a forma como ele veicula essas reflexões também são caracteristicamente modernistas. Por exemplo, também na linguagem que a gente encontra, a ausência de pontuação, que era algo assim que, na época, a recepção desse livro causou um grande escândalo, né? Aí vai uma fofoca literária, porque como esse livro ele realmente ele vai quebrar esse padrão aí do que se entendia por poesia até então, e volto a dizer, no Maranhão, que é altamente nas artes, né, e na literatura, estava muito atrelado ao clássico, então há alguma existência, essa obra do Tribuzzi realmente vai causar um grande espanto no público leitor. Conta Jomar Moraes uma história cômica, né? Que um dia Tribuzzi foi a uma loja comprar calçados e, indagado sobre sua pontuação, ele respondeu: eu não uso pontuação. Se referindo à questão literária, né, dos poemas dele. Que, como a gente vai observar lá, usa muitas letras minúsculas, só usa letras minúsculas, raríssimos sinais de pontuação, sempre um ponto final apenas, né? E tem um poema lá que eu gosto muito, que se intitula Poema. E ele é bem pequeno, e ele diz assim: na margem esquerda não há pensamentos, na margem direita não há emoções. A água do rio são conhecimentos, imagens sentidas, palavras intactas, e o rio perpétuo, contínuo e violento, arranca das margens, esquerda e direita, pedaços que integra, e prossegue, e aumenta, e chama-se vida. Então, vejam, é muito bonito até então você não tinha uma composição poética dessa forma, né? Então, realmente, o Tribuzzi ele vai sair quebrando esses padrões. Outros importantes grupos literários no fim da década de 40 e início da década de 50, e aqui eu estou falando mesmo desse início do modernismo, né, aqui, são a Movelaria Guanabara e o Grupo Ilha. A Movelaria Guanabara ficava na Rua do Sol, um pouco antes do Teatro Arthur Azevedo, e congregava, além de intelectuais das letras maranhenses, um grupo de artistas plásticos, e essa é a diferença também, né? É aí que a gente vê também que existia um grupo de artistas plásticos que também queriam renovar, né? Que também queriam trazer essa proposta do modernista para as artes plásticas, né? E o exemplo maior desse grupo é o Zac Pedro. O dono da Movelaria Guanabara, que era o Pedro Paiva, ali se reuniam pessoas também, tanto das letras quanto das artes plásticas, mas era tudo bem junto, misturado, cada um chegava a discutir, era uma coisa realmente bem informal, bem boêmia. Tá? Outros artistas plásticos que participavam dessas reuniões eram Cadmo Silva, Iedo Saldanha, Rosa Joaquim, Raul Devez, Ambrósio Amorim, que eu tive a sorte de conhecer ainda, né, quando ele ainda era vivo, e o Floriano Peixoto. As revistas literárias do Grupo Ilha eram editadas pelo José Sarney e pelo Bandeira Tribuzzi. Eles, logo no começo, eles tiveram uma grande afinidade, formaram essa parceria realmente literária, não só literária, mas também, como todo mundo sabe, jornalística, né? E também as revistas do Grupo Ilha tinham outros colaboradores, como Luci Teixeira, Erasmo Dias, Murilo Ferreira, Domingos Vieira Filho, Luiz Carlos Belo Parga. Eles começaram a trazer também, nessas revistas do Grupo Ilha, eles reproduziam poemas modernistas de autores já consagrados, como Mário de Andrade, do próprio Fernando Pessoa, né, também. Aí a gente entra na década de 50, então as décadas de 1950 a 70 trarão realmente o verdadeiro boom de produções literárias, tanto de estreias quanto de consolidações desses poetas, desses escritores, prosadores, enfim, de todo mundo. Tá? Então serão muitas estreias, já todas no rumo de uma concepção sim mais modernista, e várias consolidações de carreiras literárias, tanto que o espaço aqui é muito pequeno para a gente citar todas essas produções, tá? Mas nós temos, por exemplo, Zé Chagas, nós temos o Nauro Machado, o Bernardo Almeida, o Manuel Lopes, o Nascimento Moraes Filho, eu já falei, né, alguns também continuam, né,
que estavam lá na década de 30 continuam, como Manuel Caetano Bandeira de Mello, o José Maria Nascimento, que muita gente confunde, mas ele não era parente do Nascimento Moraes Filho, tá? O Del Silva, a Venúzia Neiva, o Fernando Braga, que faleceu recentemente, o Carlos Cunha, Lauro Leite, Pé Gente na Holanda, Ferreira Goulart, Guimarães Esterro, Lúcia Teixeira, Arlete Nogueira da Cruz, Oswaldino Marques, sabe? Muita gente que começou na década de 30 continuou até a década de 70, 80 também, mais um pouco. E também tem os que começaram na década de 50 e permaneceram, né? Continuaram produzindo na década de 60, 70, até 80 também. Na prosa, especificamente, a gente tem o Frank... Esses que eu falei são mais na poesia, mas na prosa a gente também vai ter o Franklin de Oliveira, com os ensaios dele, o José Montello, né, com os romances como, por exemplo, A 10ª Noite, Os Degraus do Paraíso, Cais da Sagração, Os Tambores de São Luís e o Noite sobre Alcântara, que tô falando, gente, porque o meu recorte ele vai, como eu falei, como eu disse no início, né, o meu recorte ele vai até a década de 70, tá, que é onde eu entendo que o modernismo se estende. Da década de 70, 75 para cá, 75, 78 para cá, né, nós não consideramos mais modernismo, tá? O João Moana, com seus romances, tá? Que muita gente, quando fala de prosa, também esquece do João Moana, e que ele também alcançou um grande reconhecimento nacional, tanto com o... Deixa eu ver aqui. Ele tem um romance chamado Outro Caminho, que ele publica em 52, e o Maria da Tempestade, que ele publica em 54, né? E esses romances do João Moana, eles têm uma recepção crítica muito bacana lá fora. A Raquel de Queiroz é uma das que falam bastante, né? Ela fala muito bem sobre esses romances, ela recomenda na época esses romances, né? A leitura desses romances. A Conceição Abud, que todo mundo que estuda prosa maranhense sabe que ela tem essa importância, né? Quando ela publica 2 romances, o Grades e Azulejos, de 51, e o Rio Vivo, em 56, mas também ela vive uma vida também fora daqui, né? Lá no Rio de Janeiro. O José Louzeiro, que traz essa escrita direcionada para o romance-reportagem, que nós conhecemos algumas muito emblemáticas, como a Araceli Meu Amor, Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, esses aí já são na década de 70. A grande Arlete, claro, obviamente, né? Que nós todos gostamos muito da Parede, o Compasso Binário, isso já na década de 60, né, e década de 70, e muitos, muitos outros. Eu acho interessante e válido trazer aqui para a gente uma reflexão que a Arlete Nogueira fala. A Arlete ela tem um livro chamado Sal e Sombra, que são várias crônicas, algumas bem memorialistas, né? E ela descreve um pouco, ela relembra um pouco esse ambiente literário ludovicense das décadas de 50 e 60. Que já falei para vocês que, né, era bem movimentado mesmo de produções e de encontros, né, de grupos. Então ela diz assim, bons tempos aqueles, décadas de 50 e 60, em que havia sempre algum afoito para comentar, bem ou mal, cada livro que era editado em São Luís. Nos jornais, logo depois do lançamento, lá estava o cronista, crítico ou não, a manifestar a sua opinião, o que dava ao autor a impressão de que seu esforço não fora inútil, ou, por outro lado, de que o esforço fora, afinal, em vão. Na verdade, o que ela quer dizer é que ninguém naquela época que lançava um livro passava despercebido, tanto para o bem quanto para o mal, sabe? E isso me fez pensar e repensar muito no nosso atual contexto de produção literária, porque hoje em dia está muito mais fácil de se publicar os livros, né? Acho que muitas pessoas que estão aqui nesse momento já publicaram seus livros, ou um bom número de pessoas aqui já publicaram seus livros, sabe como que ocorre esse processo de publicação, estou falando de escrita, estou falando de publicação, sabe que é relativamente mais fácil hoje do que antigamente, tá? Mas sem dúvida alguma, porque inclusive essa questão da publicação, e aqui eu abro um parênteses, né? Era muito dispendioso, era muito caro se publicar um livro, se dependia também de apoios financeiros, né? Aportes financeiros do poder público, certo? Isso é fato, todos eles, quando você olha as edições dos livros da década principalmente da década de 60 e 70, você vê,
né, nas primeiras páginas de agradecimento ao CIOG. Você vê também por onde saíram esses livros? Pelo CIOG, né? Você vê o panorama de agradecimento, muitas vezes, não só aos colegas de literatura, né? Aos colegas ali dos grupos literários, você vê vários nomes, mas também você vê aos governadores da época que possibilitaram esses apoios financeiros, tá? Então, não é que é puxação de saco, não, é porque era dessa forma que funcionava, né? Já que muitos não tinham dinheiro para fazer isso, para lançar seus livros do próprio bolso, que também é uma tônica exatamente atual, né? Hoje também muita gente depende da publicação dos editais para poder lançar seus livros, ter esses apoios financeiros. A gente está na universidade, a gente sabe disso. Mas para a pessoa mais independente, que não está, né, na universidade, que não tem tanto acesso a esses editais, a gente sabe que é muito difícil também. Ainda é muito difícil, hoje em dia, publicar o livro, apesar da coisa já ser mais democratizada, né? Bom, e por fim, na década de 70, eu registro o movimento antroponáutico que se deu na poesia maranhense no início da década de 70. Os jovens poetas desse movimento publicaram seus poemas em uma antologia organizada, e aí já existia nessa época o Departamento Cultural do Estado, tá? Quando a escritora Arlete Nogueira da Cruz estava à frente, se não me engano, gente, eu posso estar errada, mas se não me engano, o Departamento de Cultura do Estado ele foi criado no governo do José Sarney, que é um governo que acontece de 66 a 1970. Também lembrando que aí a gente já estava em outro momento político do Brasil, que era a ditadura, tá? Mas então a Arlete, ela estava à frente do Departamento de Cultura do Estado, então ela organiza, então ela tem um contato muito grande com esses jovens, né? Que eram o Chagas Val, o Luiz Augusto Cassas, o Valdelino Cécio, o Raimundo Fontinelli, Viriato Gaspar, né? Quando o João Moraes assume a direção do Departamento de Cultura do Estado, ele vai publicar um livro intitulado Hora de Guarnecer, em 1975, que vai reunir 14 poetas. Então, 14 poetas vão ter a oportunidade, o espaço de publicar seus poemas lá. E além desses que eu já citei, também vão publicar o Antônio Moisés, o Francisco Tribuzzi, o Ciro Galvão, Rocine Correia e outros. E quando você analisa os poemas... eu estou observando aqui alguns comentários, mas, como eu disse, a minha análise ela vai até a década de 70. Né? O governo João Castelo já é 79 em diante. Ao analisar os poemas dessa nova geração, Arlete Nogueira da Cruz observa que são vozes denunciadoras de uma violência que golpeia a nossa civilização ou são vozes escoadoras de um grito reprimido. Então, aqui eu cito um poema do Viriato Gaspar, intitulado Voluntários da Pátria. Perdemos a tarde, o ônibus, a paciência e a vida. Perdemos a cor, a calma, a voz, o voto, a vergonha. E agora voltamos pela rua lentamente, livres do peso da nossa dignidade. Sobrevivemos a mais um dia. Bem, aí então o modernismo havia chegado de fato ao Maranhão, como vocês puderam perceber nesse meu percurso, né? Então, na poesia, você rompe com a linguagem, se aproxima da oralidade, se recusam formas poéticas clássicas como um soneto, mas também depois isso também não vai ser mais uma questão. Você escreve essa democracia, né? Escreve como quer, como se quer. Exerceu-se a liberdade em verso sem métrica e sem rima, mantendo sempre o lirismo importante, flexibilizou-se a expressão da voz poética, chegando às ruas, chegando ao povo, recusou-se a predominância do gênio e da musa, pois ao poeta moderno é permitido a experiência sem a necessidade da vivência, o retorno às origens, a síntese da linguagem e inúmeras experimentações linguísticas, como a poesia concreta, mas a poesia concreta ele já vai entrar no movimento poético brasileiro, mais geral, e quero dizer também que a poesia concreta é um movimento eminentemente brasileiro, não é cópia de nada que vem de fora, e aí está a grande importância, né, da poesia concreta, e
enfim, mas isso é outra coisa, isso aí é tema para outra palestra. Quanto aos temas, né, você observa, né, em grande parte, uma angústia existencial do eu poético, a indignação da realidade social, pois o poeta é um indivíduo que não pode prescindir de sua consciência crítica. E como diz Otávio Paz, a atividade poética é revolucionária por natureza. Ela é um exercício espiritual, ela é um método de libertação interior. Na prosa, nós enxergamos, por exemplo, a consolidação do romance, né, do gênero, do conto, da novela literária, não mais pensados como veículos de teses deterministas, naturalistas ou eugênicas, né? Agora esses textos ficcionais já se apresentam com um viés mais psicológico, mais digressivo, com fluxo de consciência, assumindo tons memorialistas ou humores sarcásticos em suas narrativas. Dirigem-se à crítica social também, refletindo sobre as mazelas humanas também, sobre os eternos embates entre classes. As narrativas maranhenses também resgatam períodos da nossa história, marcada pelo racismo estrutural e pela decadência econômica, fazendo com que não nos esqueçamos de nossas raízes e de como nossa sociedade, apesar de evocar seu pertencimento altivo a apenas brasileira, se comportava ainda de forma provinciana e excludente. Bom, eu não vou me alongar muito, porque eu gosto de deixar aberto aqui para a gente discutir mais alguns pontos que podem ter ficado em aberto, mas eu termino minha fala consciente de que eu não falei tudo, mas eu acho que eu pelo menos dei a vocês um panorama do quanto que é complexo e instigante estudar o movimento modernista no Maranhão, tá? E obrigada pela escuta. Obrigada, professora Anatécia, pelas palavras, pelas pontuações acerca do modernismo aqui no Maranhão, que é um período, né, sensível, porque a gente não consegue fazer duas cisões, a de início, né, e de término, né, da década de 70 para frente. Então, a gente agradece mais uma vez as suas considerações e está aberta agora para comentários, perguntas. Lembrando, a gente tem a nossa programação na mesa, começando às 10, então até às 10 horas, um pouquinho antes das 10 horas, está aberto aqui para o diálogo com a professora Anatécia. Vocês podem colocar as perguntas no chat ou também levantar a mão, né? E aí, pela ordem, a gente vai aqui organizando esse momento. Natécia, vamos lá, enquanto a Renata levantou a mão. Vai lá, Renata. Bom dia, pessoal. Estou em sala de aula, melhor, em laboratório. Vamos lá. Como que você vê a contribuição, Natécia, o desdobramento do concretismo hoje, a influência hoje nos escritores da atualidade? Eu acho que os escritores maranhenses, eles têm uma tendência sempre, né, de buscar mais inspirações nos autores maranhenses que venceram lá fora do que dos que ficaram aqui, tá? Na minha fala eu tentei trazer eu tentei encaixar essas duas partes, né, tanto dos que foram quanto dos que ficaram, quando eu cito esses nomes. Mas eu acho que muitos dos nossos escritores, e eu não sei se é essa, mas eu digo que essa é uma característica da nossa literatura, né? Do nosso percurso literário também, a gente olha muito para o passado, em busca de inspirações, em busca de, não só de inspirações, mas em busca de conhecer como é que se produzia, né? Poesia ou prosa antigamente, quem eram os grandes nomes, como é que eu posso me espelhar neles? Eu sempre penso que o passado literário maranhense, ele sempre causa uma grande influência nos autores atuais. Poderia causar mais se fossem mais lidos, mas eu diria, no meu próprio olhar crítico, né, que se lê muito mais dos escritores maranhenses que foram embora e o que alcançaram renome nacional, os que estão também no cânone. Então, por exemplo, quando você fala de poesia, mas então eu fui influenciado pelo Ferreira Goulart, mas eu, sabe... Ou então, você vai para a prosa, mas quem está na prosa assim, de renome nacional? O Josué Montelo. E eu não estou aqui fazendo essa crítica do não, pelo contrário. Obviamente que
se estão já no cânone, não tem nem o que se discutir. A minha discussão, ela entra naquilo que muita gente não enxergou, que foram os autores que aqui ficaram. Esses aqui que precisam mesmo serem relidos com os olhos atuais, né? Mas sim, inclusive eu quero destacar que nenhuma dessas gerações aí nenhum desses grupos literários aí que eu citei, eles entram, digamos assim, de uma forma autônoma, tipo assim, somos independentes e vamos aqui causar né, a grande renovação. Me parece, por tudo que eu já tenho lido, que muitos deles entram no cenário intelectual, mas tipo assim, olhando para o passado. O próprio Centro Cultural Gonçalves Dias, quando eles começam ali a agitar, a movimentar, duas coisas ali que são muito tradicionais. Uma, o próprio nome do patrono que eles escolhem para o centro, que é o Gonçalves Dias. E dois, eles convidam autores da velha guarda, como eu digo, né, para estarem ali junto deles, para fazerem essa transição, ou digamos, para que eles tenham esse apoio. Né? Então, eles pedem para o Maranhão Sobrinho, pedem para o Luso Torres, pedem para o Nascimento Moraes do Pai, e normalmente também são nomes que pertencem à Academia Maranhense de Letras. Então, percebam que você tem, na literatura maranhense, sempre a geração atual, ou pelo menos tinha, né, a geração atual, mas também uma geração que olhava para o passado e que pedia um pouquinho, né, de ajuda. Olha, né, tipo assim, vem junto com a gente, que para a gente não se perder tanto. Eu não sei, quer dizer, eu sei até que ponto isso é bom, isso é ruim, porque você fica ao mesmo tempo atrelado, mas também você não consegue seguir com as próprias pernas. Eu acredito que, quando se trata de produção literária, obviamente ninguém produz nada do zero, obviamente que você tem suas influências, mas eu acredito que as gerações atuais se pautam muito mais nas referências dos maranhenses que alcançaram renome nacional. Nada, Renata. Samara, então, enquanto as pessoas ficam, às vezes, escrevendo no chat, vamos debater um pouco aqui, porque não é todo dia que a gente tem na Tércia aqui para falar sobre esse modernismo, né? Queria que você falasse um pouco, né, de um outro momento que é extremamente crucial, né, que eu acho que 55, né? Essa data de 1955, em que me parece ali que alguma coisa surge em São Luís do Maranhão, que as pessoas precisam, né, lançar os seus livros. Eu acho que a Verdade. década de 50 surgem ali pelo menos uns 6 livros, né? Queria que falasse um pouco disso e da importância, né, de Clamor da Hora Presente para esta questão aí do modernismo, mais do que em Azulejos, né? E Azulejos é a liberdade. Eu amo Azulejos. Mas eu sou suspeita para falar de Azulejos, eu amo Azulejos. Mas tu tem razão, Dino. 55 foi um ano emblemático, que eu diria que foi o ano mesmo da consolidação mesmo do modernismo, né? Principalmente na poesia. Você tem o Clamor da Hora Presente, do Nascimento Moraes Filho, você tem o Canção da Expectativa, do José Chagas. Vocês estão pensando, eu tenho a lista todinha aqui, tá, gente? Mas nem foi combinado isso daqui. É porque eu tenho um varal aqui já de relação, que tem coisa que a gente já fica com a coisa na cabeça. Você tem você tem a Gênese do Azul, do Bernardo Almeida, que foi que assim, tem também muitos sonetos, né, nos livros do Bernardo Almeida, né? Esse que tu falou, né? Tem também o Clamor da Hora Presente, do Nascimento Moraes Filho. Esse ano de 55 é um ano que eu penso assim, esses poetas eles apenas estão publicando aquilo que eles já tinham gestado mentalmente, né,
ali de 45 em diante. Acho bom lembrar também, outro dia sábado eu fiz um percurso, eu fiz um tour histórico, né, com a minha ancestral Maria Firmina dos Reis, lá no centro, e quando a gente parou lá no Largo do Carmo, eu me reportei a essa época, justamente a década de 50, porque, gente, tudo acontecia por ali, nas escadarias da Igreja do Carmo, né? Porque toda a movimentação, tudo acontecia ali, certo? E a gente também tem que dissociar essa coisa do publicar e do escrever. Então, pelo que eu já pesquisei, pelo que eu já li, eu entendo que muitos já escreviam, muitos já verbalizavam esses poemas por ali, pelos bares, já declamavam, todo mundo ali já se congregava, aquela coisa mesmo bem boêmia. Mas o dinheiro para publicar só aconteceu na década seguinte. Alguma coisa aconteceu que eles já foram publicando, foram trabalhando, porque também muitos deles eram professores, porque poeta a gente sabe que eram, né? Escritores nós sabemos que eram, mas muitos eram professores ou jornalistas, começaram a trabalhar como jornalistas. Então você tem aí, eles começam também a se equilibrar nas suas profissões, a ter algum dinheiro, e aí começam a publicar, tá? Porque aí também na década de 50 não tinha CIOJ também, ainda não tinha CIOJ aí nessa época, ainda não tinha departamento de cultura, né, do Estado para financiar a publicação dessas obras, tá? Mas realmente essa década de 50, esse ano de 55, ele é um ano muito emblemático de produções, não só poéticas, mas também na prosa, né? Você também tem aí já no comecinho. Eu queria também destacar um fato político, porque, assim, quando a gente fala de historiografia crítica literária, de historiografia literária, automaticamente a gente vai pensar também certos momentos com o que estava acontecendo na sociedade naquele momento, né? naquela época. E eu queria também trazer aqui um dado muito importante, que foi a greve de 1951, que aconteceu aqui. Teve um reflexo assim muito grande aqui em São Luís. Ela foi uma greve que, a grosso modo, durou 15 dias, em março de 1951, de 1º a 15 de março, mas ela teve efeitos de consequências, teve efeitos muito maiores ao longo do ano de 1951. Teve uma movimentação política muito grande, porque, a grosso modo, vai acontecer uma fraude eleitoral que era a primeira grande contra a posse de Eugênio Barros, porque quem havia vencido, teoricamente, as eleições era o Saturnino Belo, né? E essas eleições, elas foram as primeiras eleições, digamos assim, democráticas desde o fim do Estado Novo, e elas ocorreram no final de 1950. Houve uma anulação considerável de votos de eleitores daqui da ilha, né? Da ilha de São Luís. E é a partir desse momento que também São Luís vai ter esse título de Ilha Rebelde. Então, os partidos que compunham as oposições coligadas, eles vão se revoltar, vão levar o caso para o TRE, não vai ser resolvido, isso vai para o TSE, né, para o Tribunal Superior Eleitoral, para ser resolvido. Eugênio Barros, que era um grande e próspero comerciante de Caxias, é um cara também muito corajoso, porque ele vai dizer, não, eu vou assumir, eu vou me diplomar, mas a coisa aconteceu assim, que ele só conseguiu realmente assumiu o governo do estado do Maranhão no final, acho que foi lá para setembro de 1951. Essa greve, gente, de 1951, ela é muito lembrada por várias pessoas que viveram esse período, e ela também causou uma influência muito grande nesses autores, nesses escritores, né, nesses poetas, porque muitos desses poemas que eles escrevem, baseado que eles fazem, né, com essa temática muito voltada para a crítica social, para as questões de luta, de revolução, isso está muito claro, está muito vinculado, né, a essa greve de 1951. E tem também teve uma reviravolta, né, para o caso também do Eugênio Barros conseguir assumir, que é porque o Saturnino Belo, que teoricamente tinha ganhado as eleições, né, ele morre de infarto fulminante em janeiro de 1951. Então, isso causa assim, uma problemática complicadíssima, que só vai se resolver no TSE. Mas isso é só o início da década de 50, porque todas as eleições que ocorrem durante a década de 50, até chegar na eleição do José Sarney em 66,
todas elas tiveram essa tônica de fraude eleitoreira. Por quê? Porque também nós estávamos vivendo o ciclo político chamado de vitorinismo. A gente pensa que não, mas isso teve influência no nosso cenário intelectual também. Esse sentimento de revolta, que a gente vai perceber muitos dos poemas dessa época, né, da década de 50, que tem essa tônica da revolta, que tem essa coisa da liberdade, tem essa leva, né, de poemas, né, voltados para essa temática. A gente percebe que eles foram muito influenciados também pelas questões políticas sociais que estavam acontecendo naquele momento. É importante a Anatécia fazer essa pontuação de relação entre o momento histórico, né, os fatos políticos, sociais, com o movimento cultural, literário, porque, por exemplo, a gente observa o simbolismo na França, ele demarca ali a abertura para um pensamento modernista de poesia, e que no Brasil e no Maranhão a gente não tem, né, essa resposta, justamente porque a gente não tem um cenário cultural, intelectual favorável a esse pensamento modernista. E a gente vai ter isso muito depois, da década de 20 para frente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o simbolismo que abriu a porta para uma poesia moderna, de fato, a gente vai ter aqui ela sendo fixada por um viés de manutenção de formas clássicas. Ela não conseguiu romper com isso. Então, realmente tem uma resposta, né, tem um impacto muito forte dessas questões contextuais nas nossas movimentações literárias, né? Bem pontual isso, importante você trazer isso, porque às vezes a gente estuda um determinado movimento e você observa características e diz, mas nossa, a gente não consegue observar isso na escrita, por exemplo, né, aqui do autor que eu estudo, que é o Maranhão Sobrinho, a gente não consegue observar isso. Mas justamente por conta do cenário realmente histórico, político, não havia como. E também a gente vai ter essa mudança já no Bandeira Tribuse, né? De linguagem justamente por questões pontuais ali, contextuais, sociais, políticas. E assim também a gente não pode esquecer que muitos desses poetas, só para fechar, complementar o que tu está falando e também fechar esse meu pensamento, que eu acho que é muito importante que a gente entenda isso quando a gente estuda a literatura maranhense, a gente tem que entender que muitos desses poetas, muitos desses escritores, tá? Eles também tinham um viés de participação política na sociedade maranhense. Então, você muitas vezes não consegue dissociar o escritor, né, do papel político que ele tem, que ele começa a percorrer na própria história maranhense. E é interessante, porque muitos desses escritores, né, muitos escritores maranhenses, eles também possuíam seus cargos, né, dentro do funcionalismo público mais alto, ou muitos deles eram jornalistas de oposição, então eles eram formadores de opinião, muitos também eram ligados à política propriamente dita, né? Então, por exemplo, é muito citado, por exemplo, na década de 40, o Clodomir Cardoso, que era político, pertencia à Academia Maranhense de Letras, era poeta, sabe? Então, assim, tem muita coisa aí junto e misturado quando você analisa essa literatura maranhense aí do século XX. Precisa ter um olho assim, muito esperto para poder ir, sabe? Fazendo algumas dissociações, senão você acaba se prendendo a pré-conceitos, pré-julgamentos, né? Oi, Silvana. Oi, Renata. Então, bom dia a todos. Natécia, parabéns pela sua fala maravilhosa. Eu gosto muito de ouvir você falando, seu entusiasmo em relação à literatura maranhense, algo que nos contagia. E aí eu fiquei pensando aqui naquele verso que você nos trouxe, na verdade o título é do poema Meu Verso, do Lago Burnet, né? E a gente sabe que o Lago Burnet, ele era muito próximo do Ferreira Goulart, né? Inclusive... Total. O primeiro livro do Lago Burnet foi
Foi uma questão do próprio Goulart, né? Sim. E eu lembrei aqui de um poema do Goulart que dialoga muito bem com esse poema Meu Verso, do Lac Bournet. É o Meu Povo, Meu Poema, né? Ele diz, meu povo e meu poema crescem juntos como cresce no fruto a árvore nova. E aí ele vai falando meu povo e meu poema, e lá embaixo ele diz, se reflete como espiga e se funde em terra fértil. Ao meu povo, seu poema que devolvo, menos como quem canta do que planta, né? Então, a gente percebe que essa poesia que vai se desenvolver a partir da década de 50, né? É uma poesia mais de cunho revolucionário, né? Uma poesia engajada politicamente. E lembrei também, você falou aí no Otávio Paz, a definição que Otávio Paz traz de poesia, uma coisa esplendorosa, né? Poesia é conhecimento, salvação, libertação, é revolução. Revolucionária por natureza, né? Então, é uma poesia que vem ali se moldando a partir de Goulart, né? E gerações posteriores, com essa força de chegar, como você mesma diz, de chegar às ruas, de atingir o povo, né? E a importância das lutas de classe. E ouvindo você, eu fui percebendo essa relação dialética entre tradição e ruptura, né? A tradição é muito forte, vai ali conduzindo essas novas gerações que vêm inovando, mas sem se desvincular, sem romper com a tradição, né? Isso é muito importante. E eu fui percebendo isso, curiosamente, a partir de você, a partir da sua fala e a partir dos textos que você vem compartilhando conosco com a sua pesquisa acadêmica. Parabéns, Natécia, e continue nos abrilhantando aí com essa informações. Obrigada, Silvana. Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque também junto com esses poemas, porque eu tento ser bem imparcial, tá, gente? Mas eu também não posso deixar de falar de um outro poema muito emblemático dessa época, que é o Evocação, do Nascimento Moraes Filho, e que ele dialoga também muito com esse poema do Lac Bournet e esse que tu acabaste de citar, do Ferreira Goulart. Porque eles viveram muito ali juntos em um determinado momento, e eu penso muito que pessoas que convivem juntas, que respiram juntas, que comem juntas, elas vão produzir coisas, não digo parecidas, mas eles vão nessa confraternização, né, do pão literário, como eu digo, eles vão acabar produzindo também muito com essa tônica da revolução, da liberdade, do verso livre, sabe? E trazer também essa importância da voz poética para o social, né? E isso é muito bom, isso é muito interessante. Mas é porque o Maranhão estava vivendo também todos esses problemas aí sociais também. Oi, Renata. Rapidinho, teve alguém que perguntou o nome do poema que eu citei do Bandeira Tribuzzi. O nome é Poema, o título é Poema e está lá no Alguma Existência, tá? Renata. Será que ela está falando e está fechado o microfone? Renata? Nada, Kedma. Eu acho que ela levantou a mãozinha naquela hora que falou e esqueceu de baixar, não? Pode ser. Pode ser. Ela baixou. Oi. Perdão, mas tá ótimo, adorei. Então tá bom, então não era pergunta. Ô, Natécia, você tem aí o poema Evocação para ler para nós? É fácil? Tem.
Ótimo. Tenho, sempre tenho. Eu sei disso, ao alcance da mão. Mas então, é lindo também, e eu acho assim que ele dialoga muito com esse poema do Lago Burnet, esse do primeiro livro, né, O Meu Verso. Eu consigo imaginar a cena deles sentados em algum bar, ali no Bar Paulista, ali no Largo do Carmo, já declamando esses poemas, porque eles só vieram a ser publicados depois. Então, poetas, meus irmãos, acompanhai meu grito. Eu sou o sofrimento dos sem nome, eu sou a voz dos oprimidos. Não tanjo a lírica mágica de Orfeu, de quem as aves se acercavam para ouvi-lo, e lhe vinham lamber os pés as próprias feras. As láureas, meus irmãos, olímpicas, não busco com que cingis de glória os vossos sonhos. Cravaram-me a coroa dos crucificados. Minha castalha são as lágrimas do povo, meu Parnaso, a dor da minha gente. Meu instrumento é poliforme e rude. Não tem o aristocrático perfil das harpas nobres, nem as rutilações de sons das pedras raras. Ele é clamor. Ruge nos seus trons o estrugir do povo em praça pública. Poetas, meus irmãos, acompanhai meu grito. Maldigo a resignação infame dos covardes. Eu prego a rebeldia estoica dos heróis. Meu evangelho é a liberdade. A liberdade, meus irmãos, tem a forma simbólica da cruz e a cor do sangue. E o sangue é o apanágio da conquista. Poetas, meus irmãos, acompanhai meu grito. Jesus se conquistou os céus com suas orações. Ele, o Redentor, sobre a terra, triunfou com o sangue de seu corpo. Sangue, flâmula bendita, e no Calvário fé aberta em cruz. Poetas, meus irmãos, acompanhai meu grito. Nossa, muito lindo, né? Ele convoca, né? Ele vai, faz muito jus ao título, evocação. Ele vai convocando os pares. Eu tenho esse livro, ainda não consegui, mas como eu vou trabalhar a disciplina Literatura Maranhense, eu tenho a obrigação moral e cívica de ler o seu livro, o livro do seu avô e trabalhar na sala. E assim, nessa convocação que ele vai fazendo, né, aos pares, ele vai colocando a condição do povo, né, a condição dolorosa do povo, das necessidades. Muito interessante, dialoga muito bem mesmo. Porque com esse verso do esse poema do Lago Burnet, que eu posso até ler ele todo aqui, porque ele também não é longo, ele também segue esse mesmo ritmo declamatório, né? Essa coisa assim mais longa, mas só para vocês terem uma ideia de como conversa demais com evocação, né? Meu verso não ficará preso nas páginas de um livro, no esquecimento das estantes. Meu verso irá pela praça, livre, correndo, mostrando ao mundo a estrela da liberdade. Irá descalço, junto com o povo, há de sentir o cheiro da miséria, dormir no relento, sofrer com o povo. Há de sentir... meu verso entrará na fila para ganhar o pão de cada dia. Nas noites de chuva, ele não ficará sentado, aquecendo as mãos diante de uma lareira. Ele irá pelos bairros pobres, abrigando os desafortunados e recolhendo na sarjeta as crianças pobres que ficaram esquecidas sem infância. Meu verso irá salvar a mocidade. Ele arrancará o cigarro da boca do menino pervertido e o lançará no pano verde do jogo, ateando fogo com a cachaça maligna na vitoriosa fogueira da consumação do vício. Meu verso irá pelas cadeias públicas, abrirá as jaulas e me trará aos presidiários o dia novo que surge, e eles irão todos juntos, de braços dados, ajoelhar-se diante da cruz do cristianismo, homens de fé. Entendeu? Por isso que eu acho que conversa muito com a evocação. Conversa muito mais. Sim, sim. Obrigada. Nada, obrigada a vocês. Bom, mais alguma pergunta, algum comentário? Eu não conheço poesia que não seja libertação, como diz Manuel Bandeira, ou que não seja um ato por si só revolucionário. Bom, a gente pode caminhar, né, para as palavras finais de hoje, né, na tese. Então, mais uma vez, muito obrigada.
né, pelas suas considerações, pelas suas palavras. É tão bom ouvir a Tessia, ela fala com um sorriso, né, com uma voz tão doce, que a gente pode ficar muito e muito tempo escutando ela falar. Né? Então, aqui o nosso agradecimento, mais uma vez, o Grupo Gelma fica muito agradecido. Passo agora para que tu possa fazer as tuas considerações e convido também a todos os presentes a permanecer. Às 10 horas a gente inicia, né, com a nossa primeira mesa, o Insólito na Literatura Maranhense, na Tessia. Eu só queria agradecer o momento, porque é sempre muito bom quando a gente está no momento de pesquisa da gente poder compartilhar aquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente está escrevendo. Eu sinto sempre que eu não estou sozinha quando eu estou aqui com vocês, né? A gente tem tanta coisa para se alimentar, eu digo, para se retroalimentar. O modernismo no Maranhão é um tema muito amplo que eu espero ter tentado fazer aqui um panorama. Eu acho que eu puxei um pouco mais para a poesia, porque é a minha área, mas a gente tem sempre muito que aprender, e eu convido a todos a estudarem junto com a gente esse período que ainda tem muito que ser olhado, ainda tem muito que ser resgatado, ainda tem muito que ser, quando eu falo resgatado, eu digo trazer de lá, para que a gente possa analisar com olhos do século XXI, porque a crítica literária não é morta por isso, ela está sempre o tempo todo, né, revisitando e reconsiderando muitas coisas. Eu acredito na crítica boa que é essa, né, da gente poder estar sempre debatendo os grandes temas dos nossos autores, a qualidade dos nossos autores maranhenses, que aqui ficaram, que é a minha bandeira assim, de maior defesa, né, que são os que merecem ser mais estudados também, porque tiveram menos visibilidade, mas que nós, hoje, no século XXI, que temos muitos recursos para isso, possamos fazer esse primeiro passo, né? Possamos estudar um pouco mais, porque quando a gente estuda a parte literária, a gente automaticamente também estuda a nossa própria história, a gente consegue entender um pouco mais as nossas origens e do porquê que estamos aqui hoje. E o Maranhão precisa ainda ser muito estudado também por esse viés, né? Então, eu só tenho a agradecer e convidar todo mundo a juntos caminharmos, tá bom? É isso. Dino? Muito bem. Ô, Natécia, foi espetacular, né? Espetacular para a gente conhecer bem esse período, né? Que é um período complexo, de marasmo. Eu não sei porquê, mas tem alguns momentos em que parece que a economia está desandada, as pessoas se dão a escrever, né? Sei o que é. Todo mundo tenta escrever e produz muito, né? Produz muito. Então, o nosso estado é um celeiro, né? É um celeiro. E eu acho que quando você defender a tua tese, né, ela vai diretamente para uma hashtag, né, publica na Tessia. Publica na Tessia porque vai ser um material excepcional. O problema é que alguns pesquisadores, né, sobretudo da UFMA, produziram as suas teses ainda na época pré-internet. Tem isso também. O cara defendeu uma tese, vai ser velho assim, antes da internet. Né? Acho que está falando de alguém que eu já conheço. Antes da internet. Complicadinho, verdade, Mauro. Também concordo. E esse pessoal, a gente não acha as teses desse pessoal. Né? E a gente precisa fazer isso, né? Publicar isso, que vai ser um material muito bom. Esses autores que você falou, o Nascimento de Moraes, que completa agora em julho, né? Completaria 100 anos, né? Que a gente precisa fazer muito pela obra dele. O Bernardo Coelho de Almeida, né? Precisamos redescobrir a obra dele, né? E na Biblioteca Benedito Leite, o livro está lá esperando leitores, que é o Luz Mais Luz. Mais Luz, né? E aquele outro que você falou, qual é? É a Gênese do Azul. Exatamente. Engraçado que eles usam muito essa palavra azul, é muito assim, metafórico para a liberdade, para horizonte, para a renovação. Tem muito disso também nos poemas desses autores aí dessa época.
Vale um estudo também sobre isso. É verdade, vale um estudo mesmo. Mas, Natécia, é isso. Muito obrigado, obrigado mesmo, tá? Obrigada eu. E sempre, sempre uma generosidade muito grande. A Gênesis do Azul é do Bernardo Almeida. Bernardo Coelho de Almeida, é isso mesmo. É. Que é mais conhecido como o jornalista que trabalhou muito tempo na época em que ninguém sabe disso, né? Mas aqui, os jovens. Na época, a difusora era da Globo, né? Uhum. Muita gente acha, né, que a Globo começou no Maranhão com a Mirante, né? Mas começou com a difusora. Bom, é isso. Só para finalizar, esse livro aqui a gente reeditou agora em dezembro, justamente por isso, porque a gente pensa que os poemas desse livro, eles casam muito com essa coisa do modernismo, desse início do modernismo mais revolucionário que a gente vem conversando muito, né? Mas quem quiser adquirir o livro, depois pode me procurar lá pelo Instagram que a gente vê como faz, tá bom? Tá certo, muito bom. É a beletrista, para quem não conhece, tá? Uma beletrista. Bom, então eu vou fazer muito obrigado. Bom dia, bom dia.